Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está no ar a nossa 8ª edição do Giro Setorial, que traz principalmente notícias sobre empresas e projetos, mercado de carbono, aparas, gestão ambiental, entre outros assuntos. E quem participou e contribuiu para realizarmos esse giro de notícias da semana foram os executivos da Valmet, Aplisia e da Associação Nacional dos Aparistas de Papel, a famosa ANAP. Iniciando então o primeiro bloco deste podcast, o nosso destaque vai para o assunto mais comentado da última semana, o início da operação da primeira máquina de papel do projeto Puma II. Aliás, Thaís, quem acompanha as redes sociais da Klabin e de alguns executivos importantes do setor de celulose e papel, percebeu que este startup foi o top do topo das notícias da última semana. O startup aconteceu no finalzinho do mês passado, mais especificamente no dia 30 de agosto. Desenvolvido em Ortigueira, no Paraná, o projeto representa o maior investimento da história da companhia, com um aporte de 12,9 bilhões de reais destinados à construção de 2 novas máquinas de papel com produção de celulose integrada. A MP27, primeira dessas 2 máquinas a entrar em operação, tem uma capacidade produtiva de 450 mil toneladas e será dedicada à produção do Eucaliner, o primeiro papel craftliner do mundo, feito 100% com fibras de eucalipto. O produto inovador é resultado de um amplo processo de pesquisas que a Klabin direciona a seus ativos florestais. Entre os diferenciais competitivos que o Eucaliner oferece ao mercado estão estrutura mais robusta, que permite uma redução de até 10% na gramatura das embalagens de papelão ondulado, com aumento de resistência e melhor qualidade de impressão. Caros ouvintes, adianto que na edição de setembro da revista O Papel, vocês poderão conferir uma entrevista exclusiva com Francisco Rasolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação e Sustentabilidade da Klabin, que falará sobre o panorama tecnológico do projeto Puma II. E por agora, convidamos o nosso querido Celso Tacla, presidente da Valmet para a América do Sul, para falar sobre o fornecimento desse maquinário e nos adiantar os detalhes desse importante momento para ambas as empresas. Celso, como foi esse dia histórico para a Valmet no startup da MP27 para a Klabin? Este foi um trabalho de grande cooperação entre as equipes da Valmet e da Klabin, que fizeram juntas um ótimo trabalho. Tivemos que superar muitas dificuldades devido à pandemia, para partir a maior máquina de craftliner da América do Sul justamente nesse momento. Mas tudo foi feito com a segurança sempre em primeiro lugar. Dia após dia, avançamos com o processo que envolveu centenas de pessoas, trabalhando no site em Ortigueira e dando suporte remoto aqui do Brasil e da Finlândia. Um startup de grande sucesso para coroar um grande trabalho. Esse dia ficará gravado em um lugar especial na memória de cada um de nós. Você poderia nos dar um panorama geral sobre o que existe de mais avançado na MP27 em termos de tecnologia? Essa é uma máquina 100% inovadora. É a primeira do mundo a produzir papel craftliner 100% a partir de fibras curtas de eucalipto. Um papel de ótima resistência, bulk e qualidade de impressão. Para chegar a isso, voltamos um passo atrás até a linha de fibras. Nesse projeto, a Valmet forneceu também o novo sistema de cozimento G3 para a produção de fibras com alta eficiência e qualidade. E para definir o desenho da MP27, a Valmet e a Klabin realizaram testes nos centros de P&D da Valmet na Finlândia. A máquina está equipada com sistemas para uma ótima formação, dupla prensagem com 2 chuprés e sizer após a pré-secagem. Tudo isso para produzir um papel de ótima qualidade, um novo benchmark mundial. Além disso, Patrícia, a máquina 27 é uma das mais automatizadas em todo o mundo. Esse projeto traz para o mercado autoeficiência, melhorando a produtividade de onduladeiras e impressoras, além de soluções de embalagens recicláveis. É um projeto que quebra o pensamento tradicional de que a celulose de fibra longa é necessária para fazer craftliner de alta qualidade. Nós temos muito orgulho em escrever essa história juntos com a Klabin. Paralelo ao início de operação da MP27, as obras para a construção da segunda máquina de papel do projeto Puma II, que tem o seu startup previsto para 2023, já foram iniciadas. A MP28 terá como foco a produção de papel cartão com capacidade produtiva de 460 mil toneladas anuais e consolidará a Klabin como produtora global de cartões para alimentos líquidos e alimentos industrializados, produtos de higiene e limpeza, cartão para embalagens, multipack de latas e garrafas, além de cartões
soluções para o crescente segmento de food service, como copos e bandejas. Parabéns então à Klabin e desejamos muito sucesso nesse novo ciclo. E seguindo o nosso giro setorial falando sobre a modernização das plantas, outra novidade que trazemos, ou por que não dizer um exemplo a ser seguido, é o contrato fechado recentemente pela Voit com a Ledesma para fornecimento de assistência remota por vídeo. Nos últimos podcasts, comentamos sobre a importância da virtualização. E esse contrato é mais um que demonstra como a indústria do setor de base florestal está preparada, ou melhor, antecipando o futuro. E nesse caso, é um demonstrativo de como a digitalização pode ajudar na manutenção preditiva. Isso porque, após o sucesso na recuperação dos equipamentos, logo depois do incêndio que atingiu sua fábrica na Argentina, em dezembro de 2020, a Ledesma optou por contar com esse equipamento, reduzindo custos com possíveis deslocamentos e ganhando eficiência com o apoio irrestrito dos especialistas da Voit em qualquer dia e horário. E com estas excelentes notícias sobre o crescimento do nosso setor de celulose e papel, encerramos o nosso primeiro bloco deste podcast ABTCP Giro Setorial. Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores, uma base de dados de consulta a empresas, produtos, serviços e tecnologias com a credibilidade técnica de uma associação que está há mais de 50 anos no setor de base florestal. Acesse guiacomprascelulosepapel.org.br, clique no menu Publique no Guia e cadastre a sua empresa para ampliar suas oportunidades de negócios. Podcast ABTCP Giro Setorial. O resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel para você ficar por dentro do que está sendo feito pela nossa indústria. E vamos abrindo nosso segundo bloco deste giro setorial, falando agora sobre o setor de papéis, com enfoque no mercado de papelão ondulado e aparas, mas especificamente tratando de ações sobre governança corporativa das companhias. Iniciando sobre o segmento de aparas, comentaremos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que coloca em risco o setor de reciclagem. Em matéria publicada na última semana no jornal O Estado de São Paulo, com colaboração da Associação Nacional dos Aparistas de Papel, a ANAP, foi relatado que mais de 5,5 mil empresas recicladoras que garantem o emprego direto a mais de 55 mil pessoas em todo o país estão ameaçadas com a decisão do STF. A nova diretriz derrubou a isenção de PIS/COFINS nas operações de venda de materiais recicláveis à indústria e, considerando apenas o setor de papel, são 29 mil empregos diretos, 10 mil caminhões trabalhando e 230 milhões de reais pagos aos cooperados, para se ter uma ideia. Falamos então com Pedro Vilas Boas, presidente executivo da ANAP, que nos fez uma análise do mercado de aparas. É um prazer estar com vocês novamente para falar um pouco dessa vez sobre as aparas de papel. Mercado que vem sofrendo sucessivos impactos, começando pela pandemia no início de 2020, que praticamente cancelou vários fornecedores, que fez com que vários fornecedores de aparas parassem de trabalhar, né? Algumas indústrias, os shopping centers, os comércios, os escritórios todos fecharam, o trabalho passou a ser online, restaurantes e bares fechados. Nós ficamos completamente sem material. A coleta diminuiu violentamente nesse período e a consequência natural disso foi uma explosão nos preços que, de janeiro de 2020 até mais ou menos junho de 2021, subiu mais de 200%. E agora o que acontece é que a indústria de papel precisou buscar material, importou aparas, importou de uma quantidade muito maior do que precisavam. E os sistemas de coleta começaram a se normalizar e o que aconteceu é uma enorme sobra de material no mercado que está provocando uma queda de preços muito forte. Isso principalmente nas aparas marrons, né? Que são as aparas usadas para a produção de papel de embalagem, principalmente papel miolo e testliner. Para vocês terem ideia, de julho para agosto o preço do material caiu 20%. É muito para um único mês, né? Ainda mais que o aparista tem que derrubar o preço na sua fonte também, e o que começa a provocar a escassez do material.
No caso das aparas brancas, o problema também está existindo com a redução da oferta desse material, uma vez que papéis de imprimir e escrever, os jornais e as revistas estão perdendo mercado de uma forma significativa, né? E com isso as aparas estão ficando mais escassas e obrigando os aparistas a um esforço cada vez maior para conseguir suprir as necessidades da fábrica de papel nos volumes que elas demandam, né? Que é bastante grande. Também pedimos ao Pedro que comentasse essa decisão do STF. Recentemente nós tivemos mais esse impacto, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu as fábricas de papel se creditarem do PIS e COFINS. Até então, os aparistas não pagavam os impostos, mas as fábricas de papel não podiam se creditar desse imposto e esse imposto acabava virando um custo para a fábrica de papel. E quando ela vendia o material, ela não podia se creditar. Naturalmente, isso de uma forma bastante correta, algumas empresas entraram na justiça solicitando o direito de se creditar do imposto. Esse direito foi concedido, só que, em compensação, e ainda que não solicitado pelas fábricas de papel, os aparistas foram obrigados a pagar o PIS e COFINS sobre a aquisição de aparas. Isso faz com que as empresas de lucro real tenham um acréscimo no seu custo de 9,25%, 9,35%, né? E as empresas no lucro presumido 3,25%. No momento em que os preços estão em queda, isso vem agravar ainda mais a situação do aparista, né? Dificultando mais a coleta, porque a remuneração que é dada ao catador também vai sofrer essas consequências. Tanto que a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores de Papel, entrou com um recurso junto ao STF tentando não derrubar o direito das fábricas de papel se creditarem do PIS/COFINS, mas garantindo aos aparistas, ao pessoal que mexe com resíduo, o direito de não pagar o imposto. Lembrando que, como nós constantemente falamos, o material já pagou o imposto no seu primeiro ciclo de vida. No caso das aparas de papel, no segundo, terceiro, quarto, sabe-se lá quantos ciclos de vida que o produto tem. Então essa hoje é a nossa situação, bastante complicada, né? E procurando uma normalização agora com reabertura de comércio, de restaurantes, a gente começa a conseguir coletar mais material. Estamos acreditando que daqui até o fim do ano a gente venha a ter um mercado normal, como nós vínhamos tendo até o ano de 2020. Agradecemos ao Pedro pela participação e seguimos nesse giro setorial com o boletim estatístico mensal da Empapel. Conforme dados do Índice Brasileiro de Papelão Ondulado, IBPO, a expedição de papelão ondulado totalizou 341.691 toneladas em julho de 2021, volume recorde para os meses de julho. Trata-se também da 13ª vez consecutiva que o crescimento interanual do volume expedido é recorde. O IBPO subiu 1,9% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 152,2 pontos. O volume de expedição por dia útil foi de 12.655 toneladas em julho, compreendendo também um aumento de 1,9% na comparação interanual, dado que julho de 2021 e 2020 registraram a mesma quantidade de dias úteis. Este é o maior volume por dia útil da série histórica para os meses de julho. Trazendo ainda mais números sobre o setor, agora com enfoque na geração de empregos pelas indústrias de celulose, a Eldorado Brasil anunciou que sozinha a empresa contratou mais 1.000 pessoas este ano e está com 150 vagas disponíveis para contratação imediata. Portanto, quem está procurando um novo emprego, fale com a Eldorado Brasil, que tem vagas lá para oferecer. Atualmente, a empresa conta com a força de trabalho de 5,2 mil colaboradores. Os reflexos das contratações realizadas pela empresa nos últimos meses são percebidos nos dados do CAGED, Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, que registraram 4.391 empregos formais gerados pela indústria sul-mato-grossense no primeiro semestre, configurando o setor como o terceiro em geração de empregos no estado, conforme divulgado pela Semagro, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Além disso, para fazer carreira na empresa, a Eldorado também oferece oportunidades internas e treinamento contínuo. Em 2021, mais de 600 colaboradores conquistaram novas funções, melhorando a renda familiar. As vagas
disponíveis na companhia podem ser consultadas pelo site eldoradobrasil.com.br na aba Trabalhe Conosco. Continuando o nosso bate-papo sobre governança e responsabilidade social, a Suzano e a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, assinaram em 2 de setembro o termo de compromisso para a proteção da criança, do adolescente e da mulher contra a violência sexual, doméstica e familiar no município. A parceria entre a companhia e a administração municipal faz parte das estratégias de desenvolvimento social da construção da nova fábrica da Suzano no estado e marca a implantação do movimento Agente do Bem. Lançado em Mato Grosso do Sul pela Suzano em 2015, o Agente do Bem tem como objetivo mobilizar todos os setores da sociedade local para participar de ações de proteção aos direitos de crianças e adolescentes no município. Em Ribas do Rio Pardo, a iniciativa também incluirá ações para a proteção dos direitos das mulheres, em decorrência do aumento do número de casos de violência doméstica que tem sido registrado em boa parte do Brasil em função da pandemia de Covid-19. Comentários à parte, Thaís, sobre esta violência às mulheres em pleno século XXI. Mas focando no positivo do que o nosso setor tem feito para ajudar a combater esta atitude negativa, vale a pena destacar aqui que a Suzano é a mais nova parceira e associada do Movimento Mulher 360, movimento empresarial pelo desenvolvimento econômico da mulher. Esta entidade, sem fins lucrativos, atua em prol da equidade de gênero e do aumento da participação feminina no ambiente corporativo e conta com 86 empresas associadas. Chegando à metade do segundo bloco da 8ª edição do nosso Giro Setorial, trouxemos como pauta uma interessante ação da empresa de soluções ambientais, a Aplisia. Sob o nome de Renaturalize, criando as condições para a natureza seguir o seu roteiro, a empresa criou um método a partir da tropicalização de iniciativas similares realizadas na Europa e nos Estados Unidos, tendo como diferencial a capacidade de recriar a natureza, usando técnicas inspiradas nas estratégias de transformação naturais do meio ambiente. É realmente muito interessante, Thaís. Os resultados demonstram eficiência em restaurar as condições naturais de um rio em pouco tempo e de forma sustentável. E para falar sobre esse trabalho, a empresa criou uma websérie que conta passo a passo todo esse processo. Inclusive, a Aplisia ganhou o prêmio BRIC Solutions for SDGs Awards este ano com esse projeto, realizado junto à Fundação Renova, e ganhou na categoria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6, sobre gestão sustentável da água potável e do saneamento. Conversamos com a doutora Tatiana Reid Furley, vice-presidente de inovação na Aplisia, para nos dar mais detalhes. Doutora Tatiana, o que é o método Renaturalize? De que modo ele é ofertado e para qual empresa esse programa se destina? A Aplisia tem 5 eixos de atuação: inovação, gerenciamento ambiental da produção, restauração ambiental, governança e gerenciamento de crises. O Renaturalize perpassa os 5 eixos, dando forma ao que chamamos de impacto ambiental positivo. É um método de restauração fluvial que contribui para o aumento da biodiversidade, para a melhoria da qualidade da água, para o controle da erosão das margens dos rios e controle de enchentes e secas. O Renaturalize está fortemente relacionado ao atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com essa técnica, nós fomos premiados pelo BRIC Solutions for SDG 2021, que tem como propósito reconhecer as iniciativas que trabalham para alcançar os ODS, especialmente por meio de soluções inovadoras entre as nações do BRICS. O Renaturalize se destina a todas as instituições que incluem em sua missão o respeito às normas socioambientais e desejam contribuir efetivamente para a melhoria das bacias hidrográficas através de seus programas ESG. Como foi estruturada esta websérie, em quantos episódios e como os nossos ouvintes podem acompanhá-la? A ideia da websérie surgiu da intenção de apresentar de uma forma didática os resultados surpreendentes que estamos alcançando, que hoje são descritos em linguagem científica. São 3 episódios de aproximadamente 1 minuto cada. O primeiro, ele apresenta o desafio que é adaptar a metodologia ao ambiente tropical e também apresenta os principais benefícios da aplicação da técnica. O segundo já entra em mais detalhes sobre a técnica utilizada. E o terceiro apresenta os impactos socioambientais na comunidade. É possível acompanhar a websérie no site da Aplisia, www.aplisia.com.br.
www.aplisia.com.br. Sucesso à Aplisia com este projeto que tanto contribui para o meio ambiente. E assim vamos fechando o nosso segundo bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Podcast ABTCP Giro Setorial traz semanalmente o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva do setor de celulose e papel e é uma oportunidade de patrocínio para a sua empresa deixar sua marca registrada entre os formadores de opinião desta indústria. Seja um patrocinador consultando as condições pelo e-mail relacionamento@abtcp.org.br. Neste terceiro e último bloco do nosso Giro Setorial, o foco está nas mais recentes ações em ESG pelo setor e na participação dos executivos da Klabin e da Suzano no ABTCP Talks. Às vésperas da COP26, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, SEBDES, lançou o Marco Regulatório para o Mercado de Carbono no Brasil e uma cartilha voltada para a sociedade civil. Desde 2017, o SEBDES trabalha em prol da criação de um mercado de carbono no Brasil. O modelo proposto inclui 3 bases principais. Primeira, implementação gradual para permitir que os participantes tenham uma boa compreensão das regras, dos preços e das oportunidades de financiamento das reduções de emissões. Segunda, a proteção à competitividade empresarial. Isto porque, uma vez que a indústria brasileira tem feito esforços para melhorar sua competitividade internacional, e muitas delas preferiram adotar políticas climáticas e, em particular, políticas e medidas de precificação de carbono, essas ações precisam ser preservadas e não ameaçadas. E, por fim, a terceira base, que é a boa governança, com eficácia no sistema de precificação de carbono e, mais especificamente, do arranjo institucional estável, com regras e procedimentos transparentes de participação. O marco regulatório e a cartilha podem ser acessados no site sebdes.org. Complementando este importante assunto, já trouxemos aqui no nosso podcast Giro Setorial o movimento lançado pela Klabin chamado Race to Zero Brasil, com enfoque na urgência do engajamento das empresas nas questões relacionadas às mudanças climáticas. Tendo agora a Rede Brasil do Pacto Global da ONU como importante parceira, a campanha cresceu e passou a se chamar Impacto Net Zero. E com foco em ampliar o debate em torno do assunto, a partir desse mês serão realizadas algumas lives. Neste primeiro encontro, Cristiano Teixeira, presidente da Klabin, conversará com Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, e com Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP, para falar sobre temas importantes dentro da crise climática e explicar um pouco mais sobre o movimento Impacto Net Zero. A live acontecerá nesta próxima quinta-feira, dia 9 de setembro, às 18h30. Para participar, é necessário realizar a sua inscrição em impactonetzero.com. E falando em sustentabilidade, vamos fechar esse nosso giro setorial comentando o último ABTCP Talks, com destaque para as participações dos executivos Paulo Silveira, diretor da Suzano, e de Francisco Rasolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação e Sustentabilidade da Klabin, que enfatizaram a importância da inovação para o desenvolvimento dos novos negócios e produtos do setor. Vamos ouvi-los? Nós começamos a descobrir outros usos da árvore. E aí eu costumo fazer a analogia de uma refinaria. É como se a árvore, ela, semelhante a um processo de uma refinaria, ela tivesse a capacidade de extrair diferentes produtos. E aí a gente extrai lignina, que pode ser usada para resinas, que pode ser usada para bioóleo, que pode ser usada para a produção de fibrocarbono, com todos os usos que isso pode ter. Aí a gente fala em nanocelulose, que era uma palavra que praticamente não existia no vocabulário e que permite uma infinidade de usos também a partir da celulose. E aí nós podemos também falar na produção de tecidos a partir da celulose, que é uma coisa tremendamente inovadora. Desde quando essa diversificação começou a acontecer mais forte, hein? Dá para falar que mais intensamente nos últimos 5 anos. Francisco pode também fazer um comentário, mas é assim, nós estamos numa curva exponencial de descoberta e de desenvolvimento de novos produtos, que vai fazer com que, muito em breve, a gente conheça o setor por muitos outros usos, além dos que a gente já está habitualmente acostumado. E aí tem todas as questões do tipo, o quanto que a operação florestal é hoje uma operação de precisão, assim como é na agricultura, quanto que cada operação ela é
calculada de maneira a usar o mínimo recurso para isso. Quanto que a produtividade florestal tem desenvolvido, de maneira que, numa mesma área, a gente produz mais madeira, que vai produzir mais celulose, que vai demandar que a gente utilize menos área para fazer a produção de matéria-prima que nós precisamos. Isso sem falar nos controles inteligentes de processos. O quanto que a indústria 4.0, o quanto que o digital está inserido e o quanto que, a gente vai poder falar depois, isso serve como atrativo para o profissional novo que está chegando, que quer trabalhar com tecnologia. Quais são os conhecimentos mais críticos hoje em dia para que a inovação flua? A inovação é feita por gente, por nós, pelas pessoas, pelos nossos colegas que estão aí, pelas pessoas que estão hoje nas universidades e que têm informações básicas e que precisam ser direcionadas. Muitas procuram aí seus mestrados e doutorados e que acabam entrando nessa seara de contribuir para inovações. Como mencionou o Paulo, nos últimos anos, né, a gente teve esse boom aí de crescimento, muito voltado para também sustentabilidade, mas também para as oportunidades que foram aparecendo no nosso setor. Eu traço uma linha interessante, né, para mim, que é assim, como o eucalipto entrou aqui no Brasil, e quando ele entrou no setor de celulose, ele começou ali com o Suzano, com o Simão, lá nos anos 50, aí se fabricou depois o primeiro papel imprimir e escrever 100% eucalipto. Depois isso entrou no tixo e a gente conseguiu fabricar o primeiro tixo, né? Papel higiênico 100% eucalipto. Depois papel cartão 100% eucalipto. E agora, mais recentemente, alguns papéis de embalagem, papel para miolo, né, das caixas, a gente já fabricava 100% eucalipto. E agora nós desenvolvemos esse projeto aqui no Paraná, o Puma 2 com o Eucaliner, uma das barreiras aí de 100% eucalipto. Então, baseado muito na evolução, né? na melhoria contínua, não disruptiva de todo, mas incremental, muita coisa incremental. E o setor fez muito isso dentro de casa, e as informações, às vezes, ficavam muito restritas às empresas do setor, sem que a gente colocasse isso, vocalizasse essa tendência. Uhum. Né? Acho que durante muitos anos, aí eu vou para um outro lado da inovação, nós ficamos aí como um patinho feio da indústria, né? Quando nós começamos, as nossas indústrias cheiravam mal, os ambientes de trabalho não eram bons, né? Você tinha lá as operações distribuídas na fábrica, as pessoas nem tinham formação e nem informação, né? E essa era da digitalização entrou forte no setor, da década de 80, 90 para cá. E quando nós fomos implementando aquela série de projetos dos anos 2000 para cá, Paulo me ajude a lembrar, e Darcio, mas eu lembro de terceira linha de Veracruz, depois Veracel, aí entramos com um projeto Maranhão, entramos Horizonte 1, Três Lagoas, Klabin Puma, MA1100 da Klabin, então foi criando um universo e a gente foi mudando os ares, né? Hoje, graças até, inclusive, a participações de arquitetos que a gente tem trabalhando conosco, que criaram ambientes excelentes de convivência, de trabalho, tornaram pontos de troca de ideias, de florescimento das questões. O setor trabalhou muito as questões de produtividade, de melhoria contínua, de formação de pessoas, né? E aí a BTCP teve um papel importante com os cursos todos de especialização que foram sendo feitos. O que culminou, e o Paulo disse, nos últimos 5 anos começou a aparecer os novos produtos, mas eu lembro do início dos anos 2000, a gente em congresso se falava da nanocelulose, se falava da lignina, que não são coisas novas, né? Mas efetivamente que estão se tornando produtos, levou um ciclo, levou seu tempo, e nós estamos chegando num momento muito importante aí do setor transformacional, especialmente aí ligado às questões da sustentabilidade, da necessidade de reduções de gases de efeito estufa. E nós fomos aprendendo a cada vez ficar mais autossuficiente em energia. Nós gerávamos na própria energia, depois passamos a ter excedente de 30 megawatts, 50, 100 megawatts, já plantas aí hoje indo para quase 150 megawatts hora de excedente. Integrando os resíduos, né? Trazemos a biomassa, geramos energia, fazemos gaseificação, o bioóleo, e isso reduz o uso de combustíveis fósseis.
de forma que a nossa pegada de carbono dos nossos produtos é muito competitiva. Culminou com essa crise aí de aumento de temperatura global, em que, como muito tem se dito, nós estamos do lado correto da curva. Então, tem muita oportunidade, o setor cresceu, ele se estruturou e ele se abriu para que essas inovações acontecessem. Darcio Berni, diretor da BTCP, também deu sua contribuição sobre o tema e falou sobre a rede de inovação, a BTCP. Olha, a inovação é uma palavra que permeia ou está presente muito no dia a dia da BTCP. De uma forma estruturada, através de uma rede de inovação, e de uma outra forma também nas nossas comissões técnicas. Eu acho que tudo isso que o Paulo e o Rasolini comentaram muito são temas discutidos há muito tempo nas nossas comissões técnicas. E em relação à inovação como um todo, né, eu acho que a BTCP ela tem um papel bem interessante e importante, porque ela consegue ser uma zona neutra, onde as pessoas, onde as empresas estão presentes e conseguem dividir oportunidades, dividir angústias e trazerem propostas de soluções. Eu me lembro muito bem, tem uma passagem interessante, em 2017, quando a BTCP comemorava os seus 50 anos, nós fizemos um debate muito parecido com o nosso aqui, um bate-papo com os presidentes de grandes empresas, e lá a BTCP foi provocada a organizar esse tema chamado inovação. Todas as empresas, grandes, médias e pequenas, em diferentes estruturas, procuram e provocam a inovação. É óbvio que nós temos aqui 2 exemplos, 2 benchmarks aqui, mas as empresas pequenas e médias também têm lá as suas propostas de inovação. Nós conseguimos, então, por conta dessa provocação dos presidentes, organizar uma estrutura muito interessante, voltada à inovação de produtos, de processos, de busca de tecnologia, mas de uma forma colaborativa e pré-competitiva, que no fundo era juntar as nossas forças, ao invés de dividir forças, unir as forças. Então a BTCP ela consegue fazer isso, por ser esta, como eu costumo dizer, uma zona neutra. Nós estruturamos um projeto em 2018, o Nestor de Castro nos ajudou muito nesse processo, nos ajuda até hoje. Nós temos um produto chamado Rede de Inovação, totalmente estruturado com projetos pré-competitivos, colaborativos, no nosso pipeline, já finalizados ou não, que buscam exatamente isso. E aí não existe distinção de apenas pequenos projetos ou grandes projetos, né, como principalmente o que chama muito a atenção, são projetos de celulose, mas nós já fizemos projetos voltados a papéis, a embalagens, coisas menores, né? Então, nós temos, sim, uma estrutura muito, muito interessante que busca unir todos esses esforços para que a gente consiga ter um benefício do setor. E encerramos por aqui nosso podcast ABTCP Giro Setorial, 8ª edição, convidando todos os nossos ouvintes a nos enviar mensagens com seus comentários, sugestões e críticas para o e-mail podcast@btcp.org.br. Isso aí, Thaís. Muito obrigada a todas e a todos. E por esta semana é só. Podcast ABTCP Giro Setorial. O resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel para vocês ficarem muito bem informados.